Como de costume, de 15 em 15 dias, seu Curi, lindo, maravilhoso, chapatinha, pessoal da cozinha, muito obrigada. Como de costume, de 15 em 15 dias, seu Curi deixa a gente propor esse diálogo, né? Ter essa abertura de microfone, a gente ter essa liberdade de expressar sentimentos e pautar lutas. Então, muito obrigado mais uma vez por acolher o Terça Esquerda aqui no Curimbá. Eu queria convidar todos vocês, por mais que vocês tenham vindo só tomar uma cervejinha e comer um tiragosto maravilhoso da tia Ratinha, mas se vocês quiserem se achegar, né, e se aproximar aqui da gente, será um prazer tê-los conosco juntinho. Nós somos o Terça Esquerda e, para quem não nos conhece, a gente surgiu meio que com amigos, né? A gente se gosta e se quer muito bem aqui para poder dialogar e discutir conjunturas políticas, pautas de esquerda e coisas que são tão urgentes e tão importantes nos dias de hoje, que nós temos a preocupação e o carinho, né, de abrir em diálogo para a gente poder falar junto. Porque essa pluralidade de vozes, ela sempre enriquece o diálogo. A gente se posiciona enquanto de esquerda porque acreditamos que, como proletários e como luta social e localizados no vetor norte, isso é uma realidade para nós. Mas a gente não exclui nenhum tipo de pessoa aqui. Então sejam todos bem-vindos e todas muito bem-vindos. E hoje a gente vai ter a honra de ter aqui conosco, se vocês, né, esqueci das redes sociais, vocês que nos acompanham pelas redes sociais ou que queiram nos acompanhar, saber das programações, o Facebook é Terça Esquerda e o Instagram é Terça Esquerda também. Então a gente sempre publica lá, sempre transmite para quem não pode estar presente, por qualquer motivo que seja. Mas a gente sempre transmite. Obrigado a todo mundo que está aí, dá um like, comenta, manda suas perguntas, que para a gente é muito importante. Hoje a gente tem a honra de ter aqui conosco essa guerreirona de muito tempo de caminhada, que é a Avelin Bunhacá, mulher, indígena, indigenista, mãe, militante, que vai falar um pouquinho, por mais que a gente ache que é uma pauta tão distante, né, das nossas realidades, do nosso conforto, que vai propor algumas coisas aqui pra gente. Eu espero que vocês possam ter a liberdade de expor as suas perguntas também, né? A gente fica assim, mas população indígena? Mas enfim, eu acho que vale sempre muito a pena, e ela vai se apresentar, vai ter um momento de fala, e depois desse momento de fala nós vamos abrir para rodadas de perguntas. Então, o Breno, que sempre nos ajuda, ou se vocês quiserem vir aqui também, trazer as suas perguntas, você pode escrever se você não quiser falar no microfone, ou se você quiser vir aqui falar no microfone também, são muito bem-vindos. Nós vamos abrir para rodadas de perguntas inscritas, e aí a Avelin vai responder, e assim vai até a gente dar um horário de 10 horas, 10h30, que aí fica rico para todo mundo. Então agora com a palavra, a Avelin Bunhacá. Poragapituna, boa noite. Eu sou a Avelin Bunhacá, Cambiuá, da minha etnia. E eu sou de uma família de imigrantes, né? Nosso povo é do sertão de Pernambuco. E a gente veio para Belo Horizonte, como a maioria dos indígenas e a maioria da população migrante, principalmente do Nordeste, para trabalhar e para estudar. Então eu fiz o meu ensino médio aqui, passei minha adolescência toda aqui, e havia sempre aquela negação da identidade, porque é engraçado, né, quando as pessoas dizem, né, você está fantasiado de índio? Eu disse, meu Deus, se eu fosse fantasiar, eu fantasiaria de uma coisa que matasse menos, né? Uma coisa que morresse menos. Mas na época da minha adolescência havia essa negação. Eu sou a caçula de 3 irmãs, e era mais fácil para mim querer me transformar em qualquer coisa urbana que não assustasse tanto do que assumir a identidade indígena. Porque sempre, desde a invasão, sempre foi uma identidade muito mortal, né?
E a gente tenta se proteger das maiores formas possíveis. Eu lembro, assim, de adolescente, passando minha adolescência aqui em Belo Horizonte, que até para ter amizade com a vizinhança, eu moro lá na região do Carreiro, era difícil, porque ou os vizinhos te chamavam para você ir fazer uma crisma, ou na igreja evangélica. E como a gente não tinha costume de ir em nenhuma das duas, a gente era tido como os estranhos, né, naquele lugar. E é um conjunto habitacional, então as pessoas conhecem muito e sabiam que aquela família ali não era tradicional brasileira. Mas a gente é o povo mais tradicional brasileiro que se pode ter nesse país, né? O povo indígena, nós somos a raiz dessa nação. E essa raiz, ela incomoda tanto, mas de um tanto, que tudo que fizeram, desde quando chegaram aqui, eu gosto muito, eu sei que Brasil, né? Arrancador de pau-brasil, eu não gosto muito de chamar Brasil, eu prefiro Pindorama. Eu acho um nome mais bonito para o nosso país, sabe? Terra das Palmeiras, do que Brasil, brasileiro, arrancador de pau-brasil, uma coisa que o mineiro se tornou, né? Um minerador apenas, aquele que está entregando suas montanhas e rios para que levem embora e deixem no lugar só a lama e a destruição, como fizeram no Rio Doce, o Rio Atu, sagrado do povo Krenak, como fizeram em Brumadinho com o Rio Paraupeba, onde também havia comunidades indígenas, que inclusive pessoas que estavam morando aqui em Belo Horizonte, também imigrantes, que saíram de uma condição de vulnerabilidade nas aldeias e vêm para a cidade. Na cidade também muito preconceito, muito racismo, muita violência policial também. E de repente encontraram naquele lugar lá, que era uma terra de Eike Batista, nas margens do Rio Paraupeba, uma oportunidade de reconstruir uma vida religada à Mãe Terra. Cuidar daquele rio contra a mineração, plantar de novo, voltar a pescar. E pouco logo depois desse sonho, já as coisas estando construídas ali, a Vale, mais uma vez, com a sua irresponsabilidade de aqui que é nata, destrói o Rio Paraupeba. E essa população de indígenas aqui em Belo Horizonte, e região metropolitana, como a Abel estava falando aqui mais cedo, que parece uma realidade muito distante de nós, não é. No último censo, em Belo Horizonte e região metropolitana, são mais de 10 mil indígenas morando ou em trânsito pela capital. Nós temos estudantes indígenas na UFMG, tem o curso, né, o FIEI, e fora o FIEI, tem outros cursos também que não são específicos só para indígenas, é livre concorrência. Então nós temos indígenas cursando medicina, cursando direito, que não são cursos só na área da educação, né, que é o FIEI. E também tem as populações de indígenas que vêm para vender o artesanato. Os indígenas que vocês veem às vezes na Feira Hippie, na Praça 7, são indígenas. São parentes que fazem esse artesanato aqui, todo mundo faz isso por ano dele para enfiar uma semente. E as pessoas têm uma necessidade muito estranha de negar essa identidade do outro. A gente não entende o porquê. Eu nunca vi chegar do lado de uma pessoa negra e dizer: você é negro de verdade? Ou você está fantasiado? Você é branco mesmo? Ou você só está querendo ser? Mas com relação ao indígena, isso acontece o tempo todo. Como eu disse agora, né? Se eu fosse me fantasiar, eu fantasiaria de uma coisa que matasse menos, que morresse menos, que sofresse menos. Quem sabe um unicórnio, né? É uma coisa mais alegrinha. Fantasiaria de unicórnio. Então há essa negação da identidade, inclusive porque quando se nega identidade, se nega direito. Então se eu digo para você, você não é indígena, eu digo para você que você não tem um direito ancestral à sua terra, você não tem direito à sua identidade, você não tem o direito sequer de se reclamar de ser discriminado por estar usando seu cocá, de estar com o rosto pintado de genipapo, de ser impedido de entrar em algum lugar porque seu traje é inadequado. Então, quando eu te nego a identidade, eu te nego direitos também. E essa política de negação de direitos com relação aos povos indígenas, isso vem desde a invasão. Desde aquela sua bisavó pega no laço, aquela avó ou bisavó pega no laço. As pessoas chega dói, sabe, escutar isso, porque as pessoas chegam a falar com a gente: olha, eu tenho sangue indígena. E eu não duvido não, porque eu não acredito que tenha um brasileiro aqui, filho de brasileiro,
que não tenha sangue indígena e sangue negro correndo nas veias. Não tem como. E essa miscigenação foi violenta, e principalmente contra nós mulheres. Então essa avó pega no laço, ou pega de cachorro, ou essa bisavó, essa mulher, ela foi uma criança. Eles saíam para caçar, e isso é depois da invasão já, isso já é na época dos bandeirantes. Eles saíam para caçar com um cachorro, por isso chama pega de cachorro. O cachorro dava um sinal que havia uma menina, e havia uma mulher, eles se banhando, ou lavando roupa, fazendo o que fosse, ali no Igarapé. E caçavam essas mulheres como bicho. E essas meninas, eu nem digo mulheres, essas meninas, elas eram levadas para casa desses, já eram paulistas, né, não vamos dizer nem portugueses, mas que já eram nascidos no Brasil, que se tornavam escravas domésticas, escravas sexuais, e impedidas, inclusive, de passar essa cultura para os seus filhos, para os seus netos. Por isso essa quantidade de gente e de brasileiros que não sabe da sua origem. Ah, eu tenho uma avó, uma bisavó indígena, mas aí você pergunta, mas de qual etnia? Qual povo que ela pertencia? Qual língua que ela falava? Não pode saber. Não deixaram com que ela contasse. Não deixaram com que ela educasse essa criança para que ela tivesse raízes. Havia um caso que era tão extremo de violência que eles chegavam a cortar a língua da mãe para ela não ensinar a língua. Porque a gente entende também que no sistema, dentro da cultura indígena, quem que passa a cultura é a mãe. Quem ensina a fazer o artesanato, quem ensina a língua, é o matriarcado, né? A gente tem essas divisões de tarefas, né? O homem vai para a roça, a mulher também vai para a roça, o homem também faz artesanato, não tem essa coisa de homem, coisa de mulher. A maioria dos povos não. Mas esse passar das rezas, das tradições, dos remédios novos, de saber ir no mato, achar uma erva que cura, saber diferenciar uma erva que é boa, uma erva que é veneno. Esse tipo de conhecimento, principalmente conhecimento linguístico, vem da mãe e os ritualísticos. E como essas mulheres, essas meninas foram caçadas no laço e impedidas de passar essa cultura, a gente tem uma geração aí de pessoas que sabem que tem sangue indígena, mas não sabem de onde. Não pode contar para os seus filhos, para os seus netos, qual que é a sua raiz. A gente sabe que um país que não tem passado, não tem futuro. Uma árvore que não tem raiz, não vinga. Esse é o caso do nosso país. Fica aí sofrendo, se debatendo, tentando achar referências em outros países, inclusive, né, nesse sistema que a gente está vivendo agora, nesse atual governo, tentando buscar referências nos norte-americanos, que estão piores, decadentes mesmo, com relação às raízes culturais deles, buscando uma referência lá fora e negando a nossa ancestralidade, a nossa raiz. Quem nos define enquanto povo? Quem é que sustentou as raízes de força desse país aqui? O povo indígena, matriz, por isso que eu falo do matriarcado, né? Matriz dessa nação, e o povo negro. Nega-se essa origem forte e fundamental, fundante, joga-se isso no lixo e importa-se um modelo de civilização que nunca será a nossa, e nunca vai funcionar aqui nesse país, porque existe uma síndrome do, como diz agora, que é mais chique dizer, não diz mais vira-lata, não, fala com sem raça definida, né? Sem raça definida. Então o brasileiro se torna um arrancador de pau-brasil, ele é o que ele faz, né? Então o mineiro, a pessoa de Minas Gerais, ao invés de ser das alterosas, ele é um mineiro. Ele é um que faz buraco, é o que minera. O brasileiro, em vez de ser pindorâmico, ele ser mais bonito até, né? A gente chama pindorâmico. Ele é um arrancador de pau-brasil, porque é a semente do pau-brasil. Para fazer tinta, para fazer especiarias lá fora. Mas aqui, um colar de pau-brasil não é valorizado enquanto cultura. E a gente entende que a gente vai perdendo a nossa identidade, e quanto mais a gente perde a nossa identidade, é muito mais fácil para que a gente perca o nosso país inteiro. Quando o pessoal fala assim, não vamos demarcar a terra indígena, não, porque terra indígena a gente vai perder a soberania nacional. Que soberania nacional que a gente está dizendo? Quando a gente tem um presidente eleito que vai para o exterior, para os Estados Unidos, abrir as fronteiras do país, para que alguns, e não são os estrangeiros, para algum certo tipo de estrangeiro possa entrar sem visto. Que tipo de soberania nacional é essa que se declarou hoje, que tem
projetos para a exploração da Amazônia em parceria com os Estados Unidos. Então nós estamos dizendo de quê? Nós estamos dizendo de soberania nacional? Não. Nós estamos dizendo de valor ao nosso próprio povo, à nossa própria raiz, a essa avó, criança que foi levada no laço, pega de cachorro, humilhada, estuprada, tendo a língua cortada para não ensinar a cultura. Não, nós estamos dizendo do entreguismo. Nós estamos dizendo de ter vergonha de quem nós somos. Nós estamos dizendo de não aceitar as nossas raízes, de aceitar ser tratado como vira-lata. Nós estamos dizendo de ter vergonha de quem nós somos. Isso não pode mais. Os nossos netos, os nossos filhos, nossos sobrinhos, eles têm o direito de conhecer a nossa cultura. Eles têm o direito de aprender a língua. São mais de 300 etnias no país, com mais de 150 línguas faladas. Nenhuma escola regular, estadual ou municipal aqui de Belo Horizonte tem uma segunda língua que seja indígena. No máximo que faz é ter um espanholzinho meia boca, um inglesinho mais ou menos, e o português. Mas nem o tupi, que é o maior tronco linguístico, não se ensina nada. Vários rios, várias ruas, nomes, vários nomes. A gente tem aí nomes de cidades com nomes indígenas, ninguém sabe o que significa, porque foi um projeto de apagamento dessa cultura. Foi proposital. E esse novo projeto de apagamento, ele voltou com força. Só que a gente é um povo cascudo, a gente é um povo forte, valente, que está resistindo há 519 anos. Resistindo à catequização, a primeira vez, depois da primeira missa celebrada no Brasil. Resistindo à violência de todas as formas, a violência sexual, a escravidão, que nós somos um povo que também foi escravizado, e contam mentira para o povo, dizendo que o povo negro que era mais trabalhador, por isso que eles foram escravizados. Não foi, a gente sabe muito bem, é porque valia mais o comércio, o tráfico negreiro, trazendo o povo negro sequestrado da África para cá. E aqui, como o indígena não tinha valor, era só matar, pegava um, adoecia, pegava outro no mato, como bicho. Então, ora a gente tinha alma, ora a gente não tinha alma. Depois dessa invasão para o centro-oeste, para poder plantar soja, criar gado, o tal progresso, né? Essas grandes obras de empreiteiras aí, todas envolvidas com corrupção, Belo Monte, no meio do Xingu, na volta grande do Xingu, Belo Monte, mineração em terra indígena, com Belo Santo, que vai acontecer também na volta grande do Xingu. O Pará virando uma casquinha de nada. Então, a gente está falando de proteger a quem? Quando a gente tem medo do indígena. Quando a gente tem um projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte, para que esse maracá, esse cocar não seja demonizado, e a bancada evangélica vem dizer que não pode autorizar o nosso uso do traje tradicional, porque tem medo de ter uma invasão indígena nas igrejas e nas escolas pelado, é de uma pequenez, é de um argumento tão pequeno que não dá nem para discutir isso. Como que nós vamos andar nas escolas e nas igrejas deles pelados, sendo que sequer de cocar a gente não passa na porta, porque por incrível que pareça, só o preconceito. Se der um sinal para um ônibus e tiver com traje, às vezes com o genipapo no rosto, quem é do interior, quem é mais velho, sabe o que é genipapo. O genipapo sai depois de alguns dias. Independente, é um racismo, é uma violência tão grande que dá-se o direito de julgar e limitar a nossa cultura desde a invasão. Então, se eu estou pasmada com a situação da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte hoje, e nessa votação que vai acontecer amanhã, que vamos ter que romper com esse preconceito, sim, demonstrar que a nossa cultura é uma cultura bonita, é uma cultura forte, é uma cultura muito espiritual. Nós não estamos procurando Salvador. Nós sabemos que a Mãe Terra é sagrada. Então, tudo que a gente sempre precisou, a gente tirou dela, nunca nos faltou. Quando começou a ver ela, enquanto coisa a ser explorada, começou a faltar. Começou a faltar água, começou a vir muita doença, e as formas de extermínio não paravam só em derrubar mata, em caçar, em poluir rio, não. Eram formas bem cruéis, inclusive na ditadura militar, mais de 8 mil indígenas foram mortos na ditadura militar, e não se diz nada disso. Doações de roupa contaminada com varíola. Pense bem,
O que tem na cabeça de um ser humano que doa roupa contaminada com doença para matar uma população, para exterminar uma população, dentre jovem, criança, velho, adulto, para morrer de doença, quando não era açúcar doada, misturada com veneno? Então é de uma crueldade que eu não consigo nominar. Mas quero dizer também que somos de uma resistência a essa crueldade, de uma fé que eu também não posso nominar. E eu quero agradecer a oportunidade de falar, de dar voz a esse meu povo tão silenciado, e dizer que a gente conversar e não deixar mais que nunca mais nos silencie. Nem cortando a voz das nossas, nem cortando a língua das nossas avós, nem silenciando as nossas vozes, e nem nunca fazendo com que a gente tenha vergonha de ser quem nós somos. Pecadores. Eu queria fazer uma pergunta. A Assembleia lançou o Abril Indígena. Você quer falar um pouquinho das pautas que foram levantadas, a importância dessas pautas para as comunidades tradicionais, principalmente, né? Porque aí não envolve só o indígena, envolve as comunidades de matriz africana, os quilombolas. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse abril e as pautas que tiveram na Assembleia, né, nesse abril indígena. Então, ontem que foi de 8, né? Então, ontem foi o lançamento da Frente Parlamentar em apoio, em defesa dos povos indígenas e quilombolas e tradicionais, então geraizeiros, raizeiros, todo esse pessoal que vive, principalmente da coleta diretamente da mãe terra, né? E que são extrativistas, e que não havia nenhum tipo de proteção com relação à bancada, que a gente sabe que infelizmente é o que tem dominado do agronegócio, e a bancada em Minas Gerais também é muito forte, essa bancada da mineração, o lobby da mineração, e até pessoas ditas de esquerda foram financiadas pela mineração. Tanto que o projeto de lei Mais Lama Nunca Mais, ele só foi sair depois do segundo crime da Vale, aqui em Minas, que foi o crime de Brumadinho, porque na ocasião, quando mataram o Rio Atu, em Mariana, o Mais Lama Nunca Mais não foi votado. E muita gente de esquerda votou contra o projeto Mais Lama Nunca Mais. Inclusive, Mais Lama Nunca Mais, ele só altera a questão das barragens da montante. Ele não faz grandes alterações nesse modelo de mineração predatória, não. Então, a gente, nessa frente parlamentar, a gente conseguiu um mínimo de apoio com relação às questões indígenas, quilombolas e povos tradicionais. Ainda não é o que a gente deseja no sentido de respeito aos nossos valores, aos territórios, a demarcação de terra indígena, que agora está nas mãos do Ministério da Agricultura. Então a gente sabe, né? É raposa cuidando do galinheiro. Como é que vai ter demarcação de terra indígena na mão do ruralista? A gente vai ter que se pegar muito, pedir esse apoio dessas frentes parlamentares e procurar esses ainda que estão jogando, estão ainda do mesmo lado da trincheira que a gente, mas a gente vai ter que muito se apegar às nossas ancestralidades, à nossa fé mesmo, e à nossa luta e à nossa resistência que a gente sempre fez nas ruas das aldeias, fechando BR, indo pintando nossa cara, indo para Brasília. Essa luta que a gente vai ter que confiar mais do que até exatamente na frente parlamentar. Porque a gente sabe que infelizmente a gente confia desconfiando. Então a gente teve esse apoio ontem dessa frente parlamentar, mas a gente confia mais, a gente faz a rede de apoiadores, a gente procura sempre ter gente do nosso lado, pessoas que tenham a caneta na mão, porque isso tem sido uma grande arma de extermínio contra nós, a caneta, mas que a gente também possa, nós, povos indígenas, dominar essa mesma caneta, para a gente mesmo fazer, a gente poder entender dessas leis que estão sendo feitas contra nós, para a gente poder mesmo advogar a nossa própria defesa, que a gente possa mesmo contradizer laudos antropológicos que vêm dizer que aquele povo não existia, ou que aquela terra não era originalmente indígena, esse tipo de coisa, que nós precisamos instrumentalizar também dessa caneta, para a gente não ficar dependendo sempre da boa vontade de um político ou da boa vontade de outro, para que a gente possa ter cada vez mais autonomia nessa luta. Mas da importância dessa frente a gente saber que tem alguns parlamentares que estão do nosso lado e que a gente vai acioná-los, porque até o governo, no caso do governo Zema e do governo Bozo,
a gente sabe que não há como acionar, né? Não tem nem ninguém para você fazer essa ponte lá. E aqui com essa frente parlamentar, a gente tem pelo menos alguns parlamentares lá que a gente vai poder bater na porta, falar, opa, não era só para tirar foto não, estamos aqui cobrando, lutando, construindo junto e querendo que as coisas aconteçam, né? Então é uma ponte entre a luta ancestral e a institucionalidade, que é necessário fazer, mas que não é possível largar a luta da terra, na luta do chão da terra e das aldeias e no asfalto, nas comunidades, seja onde for, para só abraçar-se a essa luta política institucional, porque ela não é segura, nunca foi segura para nós. Oi, Ravine, obrigada por você ter vindo. Muito bom te ouvir, muito bom aprender. Eu queria que você dissesse um pouco, né, perguntar quais são os desafios, né, na organização da resistência dos grupos indígenas aqui de Minas Gerais. Né, porque as votações acontecem em Belo Horizonte, né, distante de muita gente. Quais são esses desafios para essa organização do povo? É bem isso mesmo, a mobilização, né? Porque a maioria das aldeias, a gente tem uma comunidade indígena muito grande no norte de Minas, então é uma viajona, não tem recursos, né? Então é muito difícil você ter uma prefeitura que vai ceder um ônibus para que a comunidade venha. A questão da alimentação e a falta de um lugar para ficar em Belo Horizonte. A gente tem uma reivindicação antiga, que é o centro de referência indígena em Belo Horizonte, porque os parentes vêm, às vezes para vender artesanato, às vezes para buscar uma ajuda médica ou uma assistência jurídica, seja o que for, não tem onde ficar em BH. Às vezes fica na casa de um amigo, de um conhecido, mas às vezes a população é muito grande e a gente que está morando aqui em contexto urbano, a gente mora em periferia. A gente até brinca, né? A gente sai da aldeia para virar índio favela. A gente vai morar nas comunidades periféricas, então não cabe também muita gente. Então, essa dificuldade do deslocamento, que é cara, a gente também tem esse governo aí com o freio de mão puxado, a gente sabe que eles também não vão ficar liberando essas verbas para deslocamento. Então, com a própria organização da comunidade, às vezes consegue alugar um ônibus, situações desse tipo, uma van, tem que chegar, mas quando chega aqui tem essa precariedade, de não ter onde ficar, não ter alimentação. Então, o Centro de Referência Indígena é uma das reivindicações nossas, das comunidades indígenas que ou transitam por BH, ou que já se fixaram aqui, esses 10 mil indígenas, ou que estão só em época de feira, Expo Minas, vem muito parente de várias etnias, na Feira Nacional de Artesanato, né? Então, isso é muito urgente, esse lugar de encontro. A gente até chama de Umuarama, né? O Umuarama, que em Engato, né, Tupi, quer dizer lugar de descanso. É necessário ter esse lugar de descanso em Belo Horizonte. Então, essa frente parlamentar, então voltando até nisso, foi uma das cobranças que nós fizemos a eles. Que desse tanto de prédios e imóveis vazios, a gente possa ter um lugar de cultura indígena na cidade de Belo Horizonte. Né? Para que a gente possa se encontrar, porque as pessoas possam chegar lá, ver a nossa cultura, achar o artesanato, fazer pesquisas, ter um lugar onde tem um acervo de livros, de pinturas, de vídeos, fazem muitos filmes com os povos indígenas, a gente quase não assiste os próprios filmes, porque a gente aparece neles. Né? Como se fosse mesmo um lugar de encontro, um lugar de cultura. Essa é uma demanda nossa, porque vindo das aldeias a gente fica aqui totalmente largada à sorte mesmo. A senhora Glória, ela fez uma pergunta aqui que vem muito de encontro, né, com essa pergunta da Letícia. O que nós podemos fazer para defender os povos indígenas e quilombolas diante do que está sendo posto pelo atual governo estadual federal e como participar dessa luta com você? Se existe alguma forma concreta de estar ajudando, de ser efetiva essa ajuda? Que pergunta linda. Né? Tem demais, e só tem como ser efetivo. Porque é necessário esse despertar mesmo. Assim, olha, eu não quero ter sangue indígena nas mãos, eu quero ter sangue indígena nas veias. E, como eu disse antes, todo mundo que não for filho dos dois gringos, tem. E a forma de nos apoiar
é através das nossas organizações. A gente tem uma organização a nível estadual, tem um grupo que chama Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas. Esse Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas não é uma ONG, é um coletivo de indígenas de várias etnias e também não indígenas, que se reúnem, por exemplo, para situações pontuais, como um caso agora aqui no Jardim Vitória, de uma mãezinha que vai ter um bebê e ela é indígena, veio da aldeia para cá, não tinha absolutamente nada. Então, foi uma ação pontual de um enxoval? Foi, mas era o que ela necessitava naquele momento. E foi através de rede de mobilizadores. Então, situações mais extremas, como o caso da extinção, então vai desde um enxoval para uma mãe indígena em condição precarizada, até uma luta contra o fechamento da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI, que foi quando a gente fez uma manifestação lá na Assembleia Legislativa, no final agora do mês de a gente conta o tempo diferente, de março, final de 28 de março, por aí, que estava em risco a saúde indígena acabar. Então nós chamamos nas redes as pessoas irem conosco para a Assembleia Legislativa para poder a gente fazer, nesse caso foi o papel mesmo, né? Para encaminhar para o ministro da Saúde, Mandetta, falando da importância da saúde indígena e a não municipalização da saúde indígena. E como o município de Belo Horizonte não tinha condições de assumir a saúde indígena. Porque a saúde indígena, ela existe especificidades que o posto de saúde da cidade não tem. Quem está aqui em contexto urbano já sofre um bocado, porque ainda existe aquele preconceito, né? Às vezes você vai fazer um exame do posto de saúde que não tem nada a ver, e a pessoa, por perceber que você é indígena, já vem direto com a questão da prevenção, no caso de método contraceptivo, como se a gente só pensasse em ter filho. Então você está lá, chega lá no posto de saúde com dor de cabeça. E a pessoa, aí o doutor ou a enfermeira pergunta para você, qual o método contraceptivo que você está usando? Não, rapaz, eu estou com dor de cabeça. Não, mas quantos filhos você tem? Esse pavor e esse preconceito de achar que a gente só sabe fazer filho. Então é desde quando aí contra um argumento racista, aí há uma manifestação de rua, assinar uma petição, aí há os nossos encontros, a gente faz encontros multiétnicos, a gente faz almoços multiétnicos, a gente acompanha nossos parentes que migram para cá, ou aqueles que querem voltar para a aldeia. A gente, desde a Praça 7 até a Assembleia, a gente faz essas ações. Então tem esses canais via internet, que a gente marca encontros lá, e a gente encontra também no Parque Municipal, sempre em lugares abertos. Então, Saputá Tometo, quer dizer, bem-vindos e bem-vindas a essa luta. Não é difícil, às vezes você não precisa, inclusive na questão indígena, é até muito fluido isso, porque você não tem que bater carteirinha, né? Você não tem que, como chama? Bater ponto. Você ajuda pontualmente quando dá. Você vai nos eventos, vai nas mobilizações quando dá. Quando não dá, só de você divulgar uma atrocidade que está acontecendo com relação ao povo indígena, você já está atuando na causa. Porque a gente sabe que a mídia comum não divulga. Não divulga. Então, se você usa as suas redes sociais, se você está no almoço de família e você já divulga uma atrocidade que está acontecendo com relação ao povo indígena, às vezes você vai tirar o apetite de todo mundo do seu almoço, né? Mas já é uma força. Então, há várias formas de lutar a causa indígena e formas práticas, principalmente trazendo essa voz desse lugar tão historicamente silenciado. Então, Saputá Tometo, bem-vindos e bem-vindas a essa luta. Tem um outro ponto que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que é sobre o crime lá do Córrego do Feijão e a comunidade indígena que tinha ali, que vivia ali, que se beneficiava do rio, que acabou. E como que está essa questão de Brumadinho, né, dessa comunidade indígena? Qual era essa comunidade indígena de Brumadinho? Comunidade indígena na Oxorran, né, que significa espírito guerreiro, e ela é formada basicamente de pessoas que saíram desse contexto urbano, né? Aí é essa coisa, né, de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque saíram, primeiro, a migração forçada de sair da aldeia em busca de outras melhores condições de emprego, de vida, outras situações também de expulso mesmo por grileiro, por fazendeiro
do agronegócio, grileiro, não chamo nem de fazendeiro, grileiro. Então, para a cidade, vivem em condições muito precárias, todos pagando aluguel, vivendo ou do artesanato ou de subemprego. E aí aconteceu de a gente ficar sabendo dessa terra, lá na barra do Rio Paraupeba, São Joaquim de Bicas, que foi uma terra que foi desapropriada, que era do Eike Batista. Aí naquela época foi descoberta a falcatrua dele lá, né? Então várias terras deles ficaram meio mal abandonadas. Aí um pedaço de terra que era zona de amortecimento, tinha mata, que tem mata ainda, né? Na beira do rio, então nós ocupamos lá quase 2 anos, 2 anos agora. Então começamos a construir, então tinha idosos, muitas crianças, construir as casas, as ocas, fizemos várias campanhas, né, através das redes sociais, inclusive, estava falando agora. A FUNAI foi lá reconhecer a população dali, de quase 100% de pessoas que vieram das aldeias do sul da Bahia, outras pessoas também eram do interior de Minas, também que foram para lá. Tentar voltar a ter essa religação com a Mãe Terra, né? E então, perto de quase todas as casas já prontas, já tinham plantações, criando galinha, reconstruindo em Anderepó, que é o modo de viver, né? E aí acontece esse crime da Vale com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Então, os parentes que pescavam lá, acabou essa fonte de alimentação através dos peixes, né? Uma coisa mais do que os peixes, até porque o rio já vinha sofrendo com poluição, mas ele não estava morto. Então a gente usava para banhar, para poder... Então a criançada, então, dia de calor, rachando, a gente entrava para o rio para poder se banhar, então lavar roupa. Ela não era uma água própria para consumo sem filtro de barro, ou de ferver, né, no caso. Mas a gente banhava, lavava roupa. E agora aquilo virou um cemitério a céu aberto, porque fede muito. E quando chove, fede mais. Porque tanta aquela quantidade de gente que foi soterrada ali, não vão achar. Infelizmente não vão achar. Mas quando aquilo começa a se movimentar, começa a chegar na beira do rio, há muito bicho morto e muita coisa podre, que a gente não sabe exatamente o que é. Então, da última vez que eu estive lá, a gente buscou alguns cachorros, alguns bichos que a gente criava lá, e eu trouxe para cá, demos para adoção, porque os bichos iam para a beirada do rio e comiam, o que aparecia preso dentro das pedras. Então a gente já sabia que nossos bichos também iam crescer, né? Além de entrar na água contaminada, né, com mercúrio, com muito metal pesado ali. E então as patinhas a gente já via, as nossas crianças já não entravam mais no rio, né? Mas os bichos não têm essa, como você fala, né? Não entra. Então a última vez foi para buscar exatamente os bichos para tirar de lá, porque não tinha como explicar, olha, não dá. As crianças ainda também é difícil, né? Vamos nadar? Vamos nadar. Boa noite. Eu quero saber se você sente, se você percebe que esse momento tão truculento que a gente está vivendo agora, se ele pode trazer uma perspectiva de transformação, porque em algumas situações a crise ela também nos oferece força, uma força que a gente nem sabia que tinha. E se você percebe que a luta, até então restrita aos pertencentes das etnias, se ela está ganhando também outros, se ela está ecoando para outras pessoas, para outros espaços, se você acha que, porque quem está de fora como eu, que não vivencio a luta diária de todos vocês, eu vejo muita coisa, eu tenho visto muita publicação, muita referência das atrocidades que têm acontecido com muitos povos. Eu acho que isso tem ganhado muita repercussão. Não sei se é só uma impressão minha, se você também percebe que esse momento de truculência pode, de repente, fazer com que a luta de vocês chegue em outras pessoas, e se você tem alguma perspectiva de que isso possa ser bom, de alguma forma, se vai gerar força para a luta de vocês.
Pois então, eu acho assim, que a gente primeiro começar a entender que não é uma luta, no caso como luta de vocês, isso não é uma luta só nossa. O brasileiro que não é indígena, ele tem que entender que a luta dos povos indígenas é uma luta de todos os povos. Nós estamos dizendo de preservar, nós estamos dizendo de água, nós estamos dizendo contra a mineração, nós estamos dizendo porque vocês também precisam de água. Os filhos de vocês precisam ter rios também limpos para poder andar. Não só os nossos que perderam agora recentemente, não tem mais esse bem viver. Nós estamos dizendo de uma comida sem agrotóxico, porque a gente também quer que vocês também não tenham câncer. Então não é uma luta nossa, é uma luta de todos. Só que as pessoas fazem muito essa divisão, né? O índio é aquele lá, vai afetar ele lá. E não entende que a gente está falando de coisas aqui. Eu acho que nesse momento de caos total e de desconstrução do que eles chamaram de Brasil, esse é o momento. Se há alguma coisa que preste nesse cabra aí, esse diz-presidente, porque não é meu presidente, não é meu, eu não fiz isso, eu me eximo dessa culpa aí, né? Essa culpa eu não carrego. Então não é meu presidente, esse aí que está aí. Se tem alguma coisa que pode nos unir, é lutar contra os retrocessos que ele tem instaurado. E que não tem atingido só povos indígenas, que eu estou dizendo, não é uma luta só nossa. O primeiro povo atingido quando ele assumiu o poder foram os povos indígenas, com a MP 840, que tira a demarcação de terra indígena, como eu disse, né, do Ministério da Justiça e passa para a Agricultura. Aí pensa assim, é uma coisa só que vai afetar o índio, não é? Quem cuida da biodiversidade desse país? É o povo indígena. Quem cuida de mais de 80% das matas preservadas desse país é onde tem terra indígena. E quando ele diz de abrir terra indígena para mineração, quando ele diz para explorar a Amazônia, nós estamos dizendo só do indígena? Não, está dizendo de todo mundo. A gente é que está na linha de frente. E a gente é que vai ter o primeiro baque do rompimento da barragem. E a gente vai ter o primeiro baque do desmatamento, da falta d'água, porque por enquanto na cidade vai poder dar para viver pagando quem tiver dinheiro para comprar uma garrafa de água mineral para beber. Mas quem não tiver não vai ter não. E eu não estou falando de um cenário aqui, de filme de apocalipse, não, eu estou falando de realidade. Aqui em Belo Horizonte mesmo, nenhuma da água que se bebe em Belo Horizonte é produzida em Belo Horizonte não. É tudo em volta, é tudo dos rios em volta. Belo Horizonte mesmo não produz água. Os rios que tinham aqui, que cortam aqui, tudo virou esgoto. E aí eles dizem que esse alinhamento chama isso ainda de progresso, né? Então, essa luta não é só dos povos indígenas, essa luta é de todos os povos, e essa luta é principalmente daqueles que pensam e acreditam que é esse buraco que a gente entrou, como diz, né, o povo, né, que fundo de poço tem mola, o fundo do poço do povo indígena sempre teve mola. Senão não estaria nem aqui vivo aqui contando essa história, né? Não estaria aqui contando essa história. E a gente tem muita fé na nossa ancestralidade, nos nossos ancestrais, a gente sabe que a gente nunca foi abandonado. A gente sabe que todas as vezes que tentavam influenciar, cortava aqui os troncos, cortava o tronco ali, cortava uma gaia, a raiz brotava de novo. Essa fé, essa resiliência do nosso povo a gente tem. E essa resiliência a gente quer que seja que contamine aqueles que já desanimaram, aqueles que falam assim, deixa, está entregue. Não, é para lutar sim, é para lutar até o último, é para lutar até o fim. É para lutar até pela última gota d'água, é para lutar pela última árvore de pé, é para lutar pela última montanha de Minas sem estar buracada, é para lutar até o fim. A gente não tem outra opção. A última opção seria deitar no asfalto e dizer passo por cima. E isso a gente nunca fez, nem nunca fará. Então a gente só tem essa opção, que é lutar. E se alguma coisa de boa que prestou nesse governo Bozo, é fazer com que todos os povos se unam para resistir juntos. Eu acho que as perguntas já estão encerrando, então se alguém quiser, tudo bem, professor? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, olhem agora. Mas a gente teve junta no sábado de manhã, há uns 2, 3 sábados atrás, na ocupação Carolina Maria de Jesus, e a Avelin fez uma vivência, né, com as mulheres da ocupação. Foi um encontro de mulheres, para mulheres,
para falar das culturas tradicionais. E aí a gente fez uma dinâmica com todas nós ali presentes. Foi um café da manhã e depois teve as vivências, as meninas falaram um pouco do que é, né, esse dia a dia dessa militância delas dentro das suas realidades. E a minha pergunta, até mesmo para a gente poder encerrar, é como isso fortalece, como essa atuação das mulheres, que a gente vê muitas mulheres, principalmente você, Celinha, né? Não vou saber se está mais, mas Brasília tem muito, a gente sabe que Minas tem muitas comunidades tradicionais indígenas que ainda resistem nas suas terras de origem, menor, griladas, com grandes centros em volta, talvez não com água mais, né? O quanto isso é importante para o cultivo, principalmente, né? Vocês não estão preocupados com a torneira, mas o tanto de água que pode virar vida depois através de alimento. Então, o quanto de fortalecimento do feminino indígena tem ditado essa luta de vocês hoje? Eu acho que é fundamental isso, porque de tudo que a gente tem, né, como eu disse, né, das nossas mães, das nossas avós, desse feminino, desse ensinar a língua, ensinar as rezas, os rituais, a medicina, é da gente ter essa noção muito clara de que a terra é mulher, que a gente chama ela de mãe terra, né? Os povos andinos chamam de Pachamama, Guaraci, mãe dos viventes, mas essa noção desse mundo mulher, desse mundo feminino, dessa mãe de todos, dessa que gerou, a gente não consegue conceber, pelo menos na cosmovisão do meu povo, um homem parindo. Eu não sei se você consegue imaginar um homem parindo, né? A gente não consegue. Então a gente entende que quem pariu o mundo foi uma mulher, e essa mulher é essa grande mãe, é a Mãe Terra. Então quando a gente fala desse resgate da Mãe Terra, desse resgate, desse cuidado com ela, que ela não é um commodity, como diz os brancos no poder aí, commodity, quanto de minério, a gente não vê ela como coisa a ser explorada, e quando a gente vê ela como sujeito de direito, a gente consegue enxergar nela muito mais do que uma fonte de, como chama, de recurso, né? De exploração de recursos. Ela é viva, ela é uma mulher viva, ela é a grande mãe. Então, quando a gente luta na proteção dela, a gente não está protegendo jazidas de minério, a gente não está protegendo simplesmente coisas inanimadas, não. A gente está protegendo um ser vivo. Inclusive tem constituições de países, como o Equador, por exemplo, que a Mãe Terra tem direitos constitucionais. Ela é um sujeito de direitos. É como dá-se devolve-se a ela essa condição de ser pensante, de ser que sente, de ser que vibra com a gente. Então a gente resgata esse feminino, a gente entende esse feminino porque ela é a grande mãe, ela é a grande deusa, ela é a grande mulher. Ela não no sentido de incompletude, no sentido de que os homens não são necessários, que eles não existem na comunidade, existem, são necessários e participam e são fundantes também. Mas esse lugar de sacralidade, que era originalmente da mulher, quando eles inventaram um deus homem europeu, com traços europeus, um homem, né, como chama, né, um árabe branco, né? Eles conseguiram então tirar desse lugar sagrado da mulher como grande mãe e colocar ela como uma coisa a ser explorada. Então essa mesma avó caçada, torturada, vendida, trocada, é essa mesma Serra do Curral, que só tem uma casquinha por fora, é essa mesma Serra da Piedade, que pode ser explorada por qualquer por qualquer mineração, é esse mesmo Rio Atu, que pode ser morto. Então é essa objetificação, essa dessacralização do feminino, é a mesma dessacralização da Mãe Terra. Então por isso não tem como desvincular uma luta da outra. Quando lutamos pela Mãe Terra, nós lutamos pelo sagrado, pelo nosso feminino vivo, para que a gente possa ter a nossa autonomia, essa coisa de dizer, né, que as mulheres indígenas vivem atrás de cocado dos homens. É gente que nunca conheceu a comunidade indígena.
Porque por mais que a gente tenha costumes e línguas diferentes, está sempre a parente está ali falando baixinho no ouvido dele, e dá sempre aquela recuada e depois ele fala. Então, a gente está sempre presente na nossa comunidade e nessa preservação da Mãe Terra e ao mesmo tempo nessa preservação, nesse resgate do nosso sagrado. Não quer fazer? Não, eu vou falar. Boa noite a todos. Meu nome é Olivas. Durante o primeiro mandato do governo Lula, o assassinato dos índios aumentou 168%. Com essa tese de liberar a força de armas aos fazendeiros e essa imposição de respeito do governo Bozo que está aí, você acredita que essa mortalidade vai aumentar ou existe a tendência de diminuir? Pergunta bem atual mesmo, porque, olha só, no campo, os fazendeiros sempre foram armados. Eles sempre tiveram, se fosse um pequeno produtor, às vezes aquela garruchinha, aquilo, né, aquilo que diz, né, de pegar passarinho. Mas agora a gente está dizendo de grandes produtores, a gente está falando do agronegócio. 4 armas do CPF é muita coisa, é armamento pesado. Eles já faziam emboscada contra os povos indígenas, desde aquelas do tipo, situações como, dar um exemplo aqui, aconteceu aqui no povo Krenak, de eles chamarem, os fazendeiros convidaram alguns Krenak para poder colher uma safra de batata. Depois cercaram todos e mataram todos. Isso antes de Bozo liberar 4 armas do CPF. E eles já tinham essa flexibilidade de acessar as armas, porque não há uma fiscalização no campo. Então, esse agro-assassino, ele já é, através desses comandantes de crimes, eles já mataram grandes lideranças indígenas, como o cacique Veron, do Mato Grosso do Sul. Os indígenas do Mato Grosso do Sul vivem em cerco o tempo todo, debaixo da unha de grandes fazendeiros, produtores de soja, criadores de gado. Então, a gente só vai ver aumentar, com esse aumento do porte, dessa flexibilização do porte de armas, mais sangue indígena correndo. E as pessoas dizem, né, que no Brasil, todo mundo tem sangue indígena. Uns nas veias, outros no coração e outros nas mãos. Que não seja o nosso caso de ter sangue indígena nas mãos. Porque, mesmo que assim, ainda derrame muito sangue, a gente sabe que a gente brota de novo, e a gente vinga, e a gente nasce de novo, no sentido da nossa espiritualidade mesmo, da nossa força, e nosso povo não acaba. Eles estão tentando acabar com nós, né, de séculos. Eles dizem, né, que é bicho ruim, né? Uma vez a gente estava numa audiência lá na Assembleia, um fazendeiro chegou a usar essas palavras, que a gente era pior do que peste, que não morria nem com agrotóxico. A gente ouviu isso na nossa cara, né? A gente fez esse país nascer, chamar a gente de peste, pior do que não morria nem com agrotóxico. Mas a gente não é, não. A gente vinga no sentido de, não de vingança, você está entendendo, né? A gente fala vingar, né? De brotar, né? Mas esse mar de sangue que eles querem fazer, que recair sobre os povos indígenas, principalmente em lugares mais isolados, a gente vai ter que estar atento para denunciar. Então, aí também entra novamente a participação de cada um. Viu uma notícia, vai lá, divulga. Procura também saber a veracidade, né? Porque a gente não sair aí fazendo igual a turma do Bozo de replicar fake news, né? Mas como diz a parente séria dela, fala, a primeira fake news lançada foi que o Brasil foi descoberto, né? Essa foi a primeira fake news. Obrigado. De nada, gente. É isso, a gente saber que vai aumentar mesmo o banho de sangue, e a gente vai ter que estar, cada um, disposto a proteger o nosso povo. Tá pertinho. Eu gostei. Tem que aparecer. Não dá idade. Você está falando eu queria que você traduzisse para mim qual que é a sua... O que você acredita? Como que é a fé do índio? Não, fica de lá. Eu desconheço um pouco o que realmente ele acredita. Porque essa força sua é de muita fé. O que você acredita? Só traduzir rapidamente. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente vive de fé, de luta e fé.
A nossa fé ancestral é na força da Mãe Terra. Então, essa força dos rios, da floresta. Então, a gente escuta os encantados. Os encantados são aqueles ancestrais que morreram. Até a gente não disse que morreu, a gente disse que encantou. Então, por exemplo, a minha avó encantou. Agora vai fazer 2 anos que ela encantou. E eu sei que ela está comigo. Então, quando tem uma batalha muito forte, eu pego meu maracá, eu faço meus cânticos, eu invoco esses meus ancestrais. Então, a nossa fé tradicional é na nossa ancestralidade, nos nossos guerreiros que encantaram e estão aqui do nosso lado pelejando com a gente. Então, tem também vários outros rituais de fortalecimento, como a jurema, também alguns povos tomam jurema, outros povos fazem uso de outras medicinas, como a ayahuasca, o cambô e outras medicinas, o rapé. Mas é sempre ligado à Mãe Terra, sempre ligado à força da própria natureza. Então, a força da jiboia, a força das águas, a força das caboclas da mata. Então, essa força maior, que se a Mãe Terra quiser dar uma virada aqui do nada e inundar isso aqui tudo, ele inunda. Então, a gente acredita nessa força maior dela. Então, é nessa fé que a gente tira a nossa força para continuar pelejando. Eu vou fazer uma pergunta também, tentando levar o assunto, a conversa um pouco mais por conta, vamos dizer assim, de uma política institucionalizada, em termos de partido, de congresso, que eu queria entender como que vocês se colocam, se veem. No âmbito, por exemplo, a gente tem hoje, como se existisse só, de um lado, os petralhas comunistas e do outro, a direita, o que a gente chama de coxinha, mas os liberais e etc. E essa briga ideológica, se existe como que é a reflexão do povo indígena em relação a essa disputa ideológica, como que eles se colocam. Eu penso, por exemplo, que o sistema capitalista é muito importante para ele ter a cultura indígena somente como folclore, porque eu acho que se as pessoas entenderem a cultura indígena como uma coisa real, uma coisa passível de ser vivida hoje, elas vão ver modos de viver fora do capitalismo, porque o pouco que eu conheço de cultura indígena, ela não traz traços capitalistas nesse sentido de acumulação de riquezas e de exploração de trabalho. Então eu queria fazer essa provocação para saber do seu ponto de vista como que o povo indígena se vê nessa guerra ideológica, se existe algum tipo de alinhamento ou não, alinhamento, assim, alguma tendência de alinhar para algum lado ou para o outro, ou se são diferentes, inclusive até para fins de partidos também. Né? Muito bom. A gente já foi mais indiferente, porque a gente entendia que nem governos nem de direita e nem de esquerda faltava uma questão indígena com a devida seriedade, sabe? Então a gente tentava fazer nossas lutas independente da política partidária. Só que foi chegando num nível porque desde Juruna não havia nenhum representante indígena ocupando e defendendo, não como alguém que simpatizante, mas um indígena de verdade, no sentido de viver essa realidade no Congresso. Não tinha. Então agora esse ano tem a Winnie Wapichana, né, a primeira mulher, inclusive, mulher indígena, né, deputada federal. Então, sozinha naquele caos ali. Então, é importante ela estar ali, importa sim essa coisa dessa representatividade, né? Importa e muito a gente saber que a gente tem uma referência ali. E outras mulheres que não são indígenas, mas que estão aí nessa luta, como a Áurea, que está lá também em Brasília, e aqui no Estado, e na Câmara também, outras mulheres, outros guerreiros. Mas a gente teve que começar a entrar na política partidária, da mesma forma como dominar a caneta, porque a gente viu que a gente não estava seguro. A gente não estava seguro e não poderia mais terceirizar nossas pautas e terceirizar a nossa voz, para que outros defendessem por nós. A gente tinha que começar a saber a usar esses instrumentos para poder defender. E quando a gente começou a entender, começou a se criar partidos, tem indígena
que é cooptado pela igreja, sim. Inclusive tem indígena, no Ministério da Damares tem indígenas. A gente tem indígenas que defendem exército, a gente tem muito indígena evangélico. Então, esse processo aí, a gente não está imune, né? Porque às vezes também é uma ilusão, né? O indígena é o bonzinho, o bom selvagem. Não, tem muito indígena que não presta também. Não dá eu falar o que é, né? Mas tem muito parente que não presta, infelizmente. Mas o que a gente teve que entender que mesmo a gente não podendo ter tido um governo de esquerda que pautasse a questão indígena seriamente, e muito menos o governo de direita, a gente contava com ações pontuais, como por exemplo, demarcação de terra indígena no governo FHC. Teve muita demarcação de terra indígena, e em contrapartida no governo Dilma não teve demarcação de terra indígena. E teve construção de Belo Monte, um projeto que era do governo militar que foi desenterrado das trevas. Então, a gente não podia se pautar enquanto direita e esquerda. Agora, com a entrada do Bozo, por isso que eu estou dizendo que ele vai servir pelo menos para isso. Que ele já deixou muito declarado o que ele quer conosco, que é o nosso extermínio, é o genocídio, é o etnocídio, é a destruição de toda a nossa mãe terra e tudo que a gente acredita como sagrado, que tem nos unido, que talvez faça com que a esquerda deliga. Que a esquerda se una de vez e a gente consiga, nem que seja por agora, derrubar essa caricatura de fascista que está aí, né? E até porque eu penso que as pessoas que votaram nele, pensando nessa palavra fascista, a maioria delas nem sabia do que estava fazendo, porque eu vejo uma senhorinha simples lá da igreja e tal, evangélica, que nunca ouviram nem falar da palavra fascista e votaram no cara. Então eu não posso chamar essas senhoras e essas pessoas simples de fascistas. Elas não têm essa dimensão. Mas elas caíram no engodo, num grande circo de mídia, num grande circo de golpe, atrás de golpe. Mas com relação aos povos indígenas, a gente começou a se instrumentalizar da política institucional porque a gente não se vê representado. E é o único lugar que ainda assim, mesmo havendo indígenas de direita, indígenas vendidos, como eu falei, indígenas de outros tipos, a gente ainda consegue ver um respiro na esquerda, porque a gente sabe que os povos indígenas, principalmente do Nordeste, tiveram um maior aumento de qualidade de vida com o governo Lula. Os mais médicos, por exemplo, 90% dos atendimentos em terras indígenas eram feitos pelos mais médicos, com médicos cubanos. Quando aquele pessoa lá fez com que os médicos cubanos saíssem das aldeias, ele deixou com que as aldeias indígenas fossem todas desassistidas por médicos, porque quem fazia esse trabalho eram médicos cubanos. Então a gente ganhou muito com o governo Lula e a gente perdeu muito também com o segundo governo, o governo principalmente da Dilma. Porque esse acordo, não tem como, a gente até fala isso também muito na cultura indígena, não tem como, ou você está todo podre, ou você está inteiro. Quem começa já com um vice, como Michel Temer, já sabe que isso vai dar emenda, né? Então... obrigada mesmo. Que fica aí, né, o alerta, que fica a denúncia, que fica esse despertar, como você falou, para cada um de nós que está nos assistindo, sobre essa urgência, essa necessidade, porque toda vida é importante, né? E como você falou, isso me tocou muito, realmente, cara. Vocês são uma linha de frente, mas tudo que vem da terra, a água, isso tudo é uma pauta muito urgente para todos nós. Então, assim, obrigada pela presença, obrigada para todo mundo. A gente sempre tem um presentinho para quem vem. Então, assim, é com muito carinho, terça esquerda. A gente quis fazer bem forte, assim, né? Fica o protesto aí na peita, como diriam os meninos. E, assim, muito obrigada. Eu queria convidar todo mundo para as próximas datas, dia 23/4, é a nossa próxima data aqui. A gente vai falar sobre comunidade e juventude negra, com a Vi Cordeiro e o Felipe. E dia 7 de maio a gente vai falar sobre luta antimanicomial
que já é a pauta, né, que precede o 18 de maio, que é a luta antimanicomial. Venham aqui ver os artesanatos. Ah, cadê o seu curim? É uma espiral, né? Que vai girando e sempre purificando, ter sempre essa energia de luta. E o espiral vai fazendo com que essa energia circule. Vai. Aí falando do capitalismo, a gente é muito do povo da troca ainda. Gente, obrigado a todo mundo que veio, obrigado a todo mundo que participou, sejam sempre bem-vindos. Obrigado, Tia Fatinha, obrigado, Curim, por mais esse espaço aqui. E até a próxima, dia 23 de abril, tá bom? Obrigada, gente. Se puder todo mundo chegar aqui pra gente tirar uma foto oficial, pode todo mundo chegar aqui pertinho? Com esse fundo aqui, fazendo favor?